Dia. Ui. Ó. É o café, gente, do Forte, tá? Eu quero desejar aos irmãos que sejam todos bem-vindos, que sintam à vontade em nosso meio, os nossos amigos e visitantes também, os nossos amigos que estão nos assistindo de casa, os nossos visitantes. Vamos todos começar o nosso culto na presença do Senhor e com muita alegria nessa manhã. Nesse momento, irmão, nós vamos dedicar um momento dos nossos avisos. O irmão Bruno tem uma palavra para dar e logo após a irmã Vívia também tem uma palavra, tá, irmã Vívia? Bom dia, irmãos. Minha palavra é acerca do Ministério de Música. Nós temos já estamos em preparação para a nossa cantata de Páscoa e eu te convido a participar. Nossos ensaios são sempre aos sábados, 16 horas, e eu te convoco a participar conosco da cantata de Páscoa, que é uma linda cantata que se chama Venceu. Então venha participar conosco. Nós temos os ensaios no sábado, 16 horas, as mulheres ensaiam na sexta-feira às 18 horas e os homens ensaiam quinta-feira às 19 horas. Então, por favor, venha trabalhar, cantar e adorar o Senhor através dos nossos coros. Também eu gostaria de convidar você também a participar das nossas escolas de música. Nossa escola de música está aberta para você, meu irmão. Muitas vezes nós temos mais alunos de fora do que dentro da nossa igreja. Então eu convido vocês para participar da nossa escola de música. Nós temos 4 instrumentos, 4 violinos à disposição do irmão. Se você quiser aprender violino, venha aprender. Nós temos 4 violinos para você aprender de graça, o instrumento, tá? A aula não, a aula é paga. E 2 violoncelos também. Você já vai ter o instrumento. Venha aprender conosco. Venha estudar conosco, melhor dizendo. E outro último aviso, eu gostaria de pedir para o nosso querido irmão Aurínio ficar de pé. Por favor, irmão Aurínio. O irmão Aurínio, ele é o líder do Ministério de Sonoplastia. E eu peço, por favor, que você venha participar desse ministério, que está carecendo de pessoas para trabalhar no som, para auxiliar o irmão Aurínio. O Luciano auxilia, mas nós temos tantos homens, tantas mulheres aqui que podem aprender também a trabalhar com som. Venha e ajude nosso ministério, ajude que nós possamos trabalhar com mais tranquilidade aqui. Muitas vezes o irmão Aurínio tem que estar cantando no coral, tem que estar aqui à frente, e nós precisamos de alguém para suprir esse espaço. Por favor, vá até ele, fale: eu estou à disposição para aprender desse ministério que é tão importante para a nossa igreja, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Eu venho em nome do Ministério Jovem agradecer à igreja. Ontem foi o casamento da Aline e do Juan, como nós anunciamos vários domingos aqui no horário dos avisos aqui no culto, e foi uma bênção, irmãos. Foi uma bênção. Deus foi infinitamente maravilhoso com a gente. E nós queremos agradecer a vocês. Toda a igreja abraçou essa ideia, né? Eu pedi a ajuda da Maria, e a Maria não só me ajudou, a Maria carregou, abraçou a ideia e cresceu, e ficou muito bonito. E todos os irmãos que colaboraram, nós pedimos ajuda, nós corremos atrás dos irmãos, e os irmãos nos abraçaram assim com muita alegria. Então eu quero agradecer. Para nós foi um testemunho muito maravilhoso de ver assim como que essa igreja abraçou esse projeto. E foi tudo assim maravilhoso. Eu não vou citar nome dos irmãos que nos ajudaram, porque são muitos, eu poderia esquecer. Mas agradeço do fundo do coração todos os irmãos que contribuíram e que nos ajudaram. E eu quero também agradecer de uma forma especial os irmãos que trabalharam na cozinha, os jovens que serviram, foram os nossos garçons, né? Os irmãos que trabalharam na recepção. E eu queria convidar para estar vindo aqui à frente para nós orarmos todos esses irmãos que trabalharam efetivamente ontem na realização do casamento. Cozinha, recepção, os jovens, que venham, por favor. Maria.
Gente, foi lindo. Os irmãos que não puderam vir, perderam, porque foi maravilhoso ontem à noite aqui. E eu vou, nesse momento, estar convidando o pastor Wellington, porque ele vai estar fazendo uma oração de gratidão. A equipe hoje está pequena aqui, gente, mas ontem era muita gente trabalhando. Foram só eles, não. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Eu quero realmente agradecer à igreja por tudo que fez para que este casamento fosse realizado. Um grande testemunho, a família não crente esteve aqui, eles não entraram com nenhum centavo, a igreja ajudou em todas as doações. Eu quero, de uma forma muito especial, agradecer a Deus pela vida da irmã Vivian, porque ela, eu falei com o irmão Paulo Coutinho, ele comprou a ideia, ele entregou para a irmã Vivian para coordenar, os dois fizeram uma excelente tarefa, uma excelente missão, e foi um testemunho muito grande. Eu falei para ela, por causa do que você fez, através de todos que estão aqui à frente, e aqueles que ajudaram doando, tem gente que doou refrigerante, bolo salgado, bolo doce, toda a recepção lá embaixo, o pessoal da música aqui atuou, fizeram, os jovens. Então não tem como nós estamos pensando nome por nome. Você que foi abordado e pediu ajuda, aquele bolo que você ajudou, você pode ter certeza que alguém vai se converter com esse testemunho que foi dado ontem aqui. Então a igreja ficou linda, tinha até tapete vermelho aqui, entendeu? Então eu quero aproveitar que nós estamos começando o nosso culto e orar por esses irmãos, convidar todos que se coloquem em pé, agradecer a Deus pela vida da irmã Vivian, da irmã Maria, que coordenaram, não quero ser injusto, a irmã na cozinha, a irmã Vera, como sempre, então, toda a liderança, irmão Eduardo na recepção, abençoando, eu sei que eu vou ser injusto, que eu vou esquecer de alguém, mas a mídia ajudando sempre, sonoplastia, enfim, pastor Gerson entregou uma palavra maravilhosa, abençoada. Eu quero agradecer em particular aos irmãos que oraram pela minha viagem, graças a Deus foi tudo bem, estou aqui de novo, e tenho certeza que as mãos dos irmãos sustentaram para que o avião não caísse. Oremos. Pai, que alegria saber que o Senhor tem sido nosso Pai. Que alegria saber que nós fomos gerados pelo sopro do Senhor. E que alegria saber que o Senhor tem também sustentado as nossas vidas com o poder das palmas das Tuas mãos. E neste tempo, ó Pai, nós queremos agradecer por tudo que o Senhor realizou aqui nesta noite de ontem, quando os Teus filhos, Juan e Aline, deram um grande testemunho aos seus amigos, à família, à igreja, o quanto vale a pena obedecer a Tua palavra, o quanto vale a pena entregar a sua vida para Jesus. Ó Pai, certamente o que aconteceu ontem aqui ficará gravado eternamente em seus corações. Os seus pais ficaram impressionados com o movimento que a sua igreja fez, ó Pai, para abençoar aquelas vidas. E nós sabemos, ó Pai, que tudo que foi feito aqui, através da liderança da irmã Vivian, da irmã Maria, da irmã Vera na cozinha, o irmão Eduardo, o irmão Bruno, todos os líderes e jovens que participaram, aqueles que ajudaram financeiramente, tudo foi feito para a glória do Senhor. E neste tempo, ó Pai, nós queremos entregar a sua igreja nas Tuas mãos, porque estaremos iniciando um culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. Talvez tenha chegado alguém aqui abatido, desanimado, alguém sem esperança,
Mas eu tenho certeza, ó Pai, que pela palavra da tua serva que irá proferir nesta manhã, vidas serão edificadas, vidas serão restauradas, vidas se converterão a Cristo, e tudo isso também redundará para a glória do Senhor. Tudo isso, ó Pai, nós te agradecemos e pedimos por essas vidas que estão aqui à frente, pelo tanto que fizeram em prol de um casal, assim como eu disse para eles ontem, ó Pai, que eles serão recompensados, porque quando nós fazemos o bem ao outro, nós estamos dizendo que a obra que o Senhor faz através das vidas, nas vidas, e quando nós reconhecemos isso, o Senhor nos recompensa. E por isso, ó Pai, que o Senhor retribua cada um que atuou direto e indiretamente neste tempo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém. A palavra está com a irmã Vera. Irmãos, vamos continuar em pé, que eu tenho certeza que o irmão Bruno vai pedir isso. O tema do nosso culto hoje é chamados para a missão. Chamados para a missão, trabalhar sempre para o avanço da obra de Deus. Vamos cantar Rei das Nações. Deus,
Vamos cantar É Tempo de Avançar. Amar e multiplicar esse amor. É tempo de espalhar a paz do Senhor. Chamados pela cruz do Salvador, chamados para ser bênção em nossa nação. Com perseverança, coragem e fé, vamos avançar, avançar. A Igreja de Cristo não vai se deter. Se Deus é por nós, o que vamos temer? Vamos avançar, avançar. Jesus é o dono e Senhor dessa nação, sua justiça reinará, a marca do seu amor por todo canto estará. Brasil, é tempo de ir e multiplicar o seu amor e graça. Erga sua voz, canta a canção. Brasil, é tempo de avançar. Nossas mãos vamos fortalecer, com perseverança, coragem e fé, vamos avançar. Vamos, irmãos! Avançar. A Igreja de Cristo não vai se deter. Se Deus é por nós, o que vamos seguir? Vamos avançar, avançar. Jesus é dono e Senhor dessa nação, sua justiça reinará, a marca do seu amor por todo canto estará. Brasil, é tempo de ir e multiplicar o seu amor e graça. Erga sua voz, canta a canção. Brasil, é tempo de avançar. Jesus é dono e Senhor dessa nação, sua justiça reinará, a marca do seu amor por todo canto estará. Brasil, é tempo de ir e multiplicar o seu amor e graça. Erga sua voz, canta a canção. Brasil, é tempo de avançar. É tempo de avançar. É tempo de avançar. Que maravilha, irmãos. Vamos avançar. Essa é a palavra de Fernando Brandão. Vamos continuar fazendo a leitura bíblica em uníssono, que se encontra em Romanos, capítulo 10, versículo 14 a 17. Vou ler aqui. Vamos? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram?
E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Os irmãos podem tomar assento. Esse é um momento de dedicação, de dízimos e oferta. É tempo de avançar e proclamar a palavra de Deus. Abra os meus olhos, Senhor, dá-me a tua visão. É um momento especial para a igreja, os nossos amigos e visitantes fiquem à vontade. É um momento de dedicar dízimos e oferta, mas principalmente as nossas vidas ao altar do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por este momento de culto, de louvor e de gratidão ao teu santo nome, ó Pai. Nós queremos agradecer por esta igreja, ó Deus, pela fidelidade que o Senhor tem para conosco, ó Pai. Foi como estudamos hoje, nesta manhã, ó Pai, apesarmos de ser de pessoas diferentes, ó Deus, sermos todos nós diferentes um do outro, mas o Senhor, pela tua fidelidade, tem sustentado a unanimidade desta igreja, Senhor Deus, e por isso nós somos gratos ao Senhor. Ó Deus Altíssimo, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida de cada um desses irmãos, pelas suas famílias, ó Deus. Agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem dado a possibilidade para que possamos, ó Deus, testemunhar do Senhor na face da terra, ó Pai. E também, ó Deus, sustentar a pregação da tua palavra para todos os homens, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por esta igreja. Obrigado pela vida desses irmãos, ó Deus, que têm sustentado este trabalho com seus dízimos, pelas ofertas, ó Deus. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa estar abençoando estas vidas, ó Deus, cada um lar, cada pessoa, o seu trabalho, tudo, Senhor Deus, que o Senhor possa estar direcionando a vida de cada um deles.
Obrigado, meu Pai eterno, pelas bênçãos. Obrigado, meu Deus, porque eu tenho nos sustentado com o Teu poder, com a Tua graça misericordiosa. Muito obrigado por tudo. Pedimos agora, ó Deus, que o Senhor prepare também os nossos corações, para que possamos ouvir a Tua bendita palavra já desta manhã. Que o Senhor possa estar trabalhando, que o Espírito Santo do Senhor possa estar trabalhando na vida do Teu servo, que vai trazer a palavra nesta manhã, ó Pai. Que esta palavra seja edificadora, confortadora, Senhor Deus, e também possa nos direcionar a cada dia e possamos colocá-la em prática para que possamos viver o nosso dia a dia. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Pai. É um momento de gratidão. Nós sabemos que a todo instante nós temos motivos inúmeros para agradecer ao nosso Deus. A partir do momento que nós abrimos nossos olhos, nós já temos que agradecer pelo dom da vida. Eu não sei se tem uma lista de aniversariantes para entrar. Ah, sim. No dia 21/2, a irmã Rosângela dos Santos. Quem estiver presente pode se levantar e chegar até aqui à frente. O irmão Vanderli de Souza Ferreira, no dia 23. Edevirge da Fé, dia 23, e Maria Angélica, dia 23, e Ana Correia Pena. Eu creio que estamos só com a irmã Angélica aqui. E outros motivos, meus irmãos, de agradecimento, uma saúde reabilitada, um aniversário de casamento. Alguém tem mais algum motivo também pode estar aqui à frente, e eu vou convidar o pastor Gerson que esteja agradecendo nesse momento por a vida desses aniversariantes e aqueles pedidos também que estão no seu coração. Pode colocar agora ao altar do Senhor, que será ouvido. Recebe, nosso Deus, a nossa adoração, recebe nosso culto de louvor ao Senhor, e nós cremos, porque a Tua palavra nos diz que toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Portanto, todas as bênçãos que nós recebemos, elas vêm do Senhor e nós somos abençoados em Cristo Jesus. Amém. É Ele que trabalha por nós, que intercede por nós, que faz a intermediação entre Ti e nós. E através dele o Senhor nos abençoa com bênçãos espirituais e com bênçãos materiais. Haja vista os irmãos que foram abençoados. O Senhor acrescentou meses, o Senhor acrescentou dias e meses, e um ano na vida dessas pessoas. Amém. E outras estão agradecendo por outras bênçãos. Casamentos que estão sendo prosseguidos, bênçãos outras que têm sido prodigalizadas a essas pessoas, que Tu continues abençoando a todos com Tua graça. Essa graça maravilhosa que nos alcança, apesar da nossa indignidade, do nosso demérito, mas pelos méritos que há em Cristo Jesus, o Senhor tem nos abençoado. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, por tudo que Tu tens feito por nós e certamente farás durante a nossa peregrinação. Amém. Louvado seja o Teu nome pelas grandes dádivas que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar as crianças e as tias do Ministério Infantil, que vêm aqui para a gente estar orando. São crianças. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos Te louvar, Senhor, pela vida dessas crianças aqui na igreja.
Queremos te louvar, Senhor, pela vida desse ministério que tem trabalhado arduamente, Senhor, para que essas crianças não se percam. Trabalhando, Senhor, para a salvação dessas almas tão pequeninas. Queremos, Senhor, colocar nesse momento esse culto, que seja bênção na vida delas, Senhor. Que elas saiam daqui hoje com maior aprendizado da Tua palavra e que elas possam, Senhor, ser testemunhas vivas aonde elas estiverem, mesmo ainda nessa tenra idade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora não deixa de ser especial, como já foi até agora. Nós vamos preparar para nós estarmos ouvindo a nossa missionária Alice, com muita atenção, com muita espiritualidade, e vamos deixar Deus falar aos nossos corações o que ela tem para falar conosco nessa manhã. Alice. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz, amém? Um prazer estar aqui nessa manhã para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Queria convidar você neste momento a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, vamos falar com o nosso Pai. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais este dia. Senhor, nós te agradecemos pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, eu gostaria de te pedir que o Senhor preparasse os nossos corações para receber a tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale, Senhor, aquilo que o Senhor deseja aqui. E que o nosso coração seja como um solo fértil em que as sementes são plantadas, Senhor. E a semente é a tua palavra, Deus. Eu te peço que o Senhor esteja guiando e que o Senhor esteja à frente, Senhor. Que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração. Que seja tudo para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu não sei se vocês viram o que tem acontecido naquela universidade nos Estados Unidos, a Universidade de Asbury. Não sei, acho que é assim que fala, né? É lá em uma cidade bem pequena. E o que está acontecendo lá é o seguinte: eles começaram um culto em um horário comum e deu o horário do culto acabar, só que em vez do culto acabar, ele continuou. As pessoas continuou chegando mais e mais gente, as pessoas continuaram louvando, as pessoas continuaram adorando e pregando a palavra. E foram, se eu não me engano, mais de 10 dias, né, de duração. Abriram cada vez mais salas para adorar ao Senhor. E isso que tem acontecido lá nos Estados Unidos, isso que tem acontecido nessa universidade cristã, pode ser chamado como avivamento, né? O avivamento, ele é um termo que é usado para explicar fenômenos sobrenaturais, fenômenos históricos, e é um período também de resposta que o Senhor dá ao povo que clama por Ele. Então, é um avivamento porque as pessoas têm saído dali transformadas, arrependidas, reconciliadas com o Senhor. Então, tem sido um marco na vida das pessoas que vão lá. E ele é espontâneo, né? Ele aconteceu de forma espontânea. A gente pode pegar o que aconteceu nessa universidade como um exemplo para nós, só que, com certeza, muitas igrejas vão querer replicar, fazer exatamente aquilo que aconteceu. Mas não é assim que exatamente acontece, né? Tem que surgir, aquilo surge espontaneamente. São pessoas que não querem parar de adorar ao Senhor, que não querem parar de ouvir, não querem sair realmente do templo. E eu escutei, eu vi muitas pessoas falando que desejavam estar ali, desejavam poder pegar um voo
para ir para os Estados Unidos e participar do que Deus tem feito lá. E, claro, eu acho isso uma bênção. Acho que quem tem a oportunidade de participar do que está acontecendo naquela universidade é maravilhoso. Só que eu acho que, em vez da gente desejar de mudar a nossa localização, participar do que está acontecendo lá, nós temos que desejar que isso comece a acontecer aqui no Brasil e aonde nós vamos, por onde nós caminhamos. Porque o mesmo Deus que eles servem lá é o Deus que nós servimos aqui. E o mesmo Espírito Santo que está agindo lá é o Espírito Santo que age em nós, é o mesmo Espírito Santo que está no nosso quarto, é o mesmo que está aqui na igreja. E é isso que eu penso, né? Acho que o que importa não é a localização. E é lindo esse avivamento. Só que antes dessas grandes coisas acontecerem, para isso ter um início, para isso começar, isso tem que começar dentro do nosso coração. Isso tem que começar na nossa intimidade com Deus, no nosso relacionamento com Deus. A gente não pode querer grandes eventos se a coisa mais importante, que é ter uma intimidade com o Senhor, não acontece. Então, não adianta a gente servir na obra, a gente pedir as bênçãos, se a gente não tem uma intimidade com o Senhor, que é a nossa prioridade, que é o mais importante. O que nós fazemos deve fluir daquilo que nós somos. E eu estou falando isso porque eu lembrei muito sobre esse acontecimento quando eu estava lendo o livro de Apocalipse, no capítulo 2. E aí eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. O capítulo 2, do 1 até o 5. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Amém? Queria que a gente lesse de novo o versículo 4. Ele é o tema da mensagem de hoje. Todos juntos, né? Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Meus irmãos, quando esse capítulo ele é destinado, né, à igreja em Éfeso, João ele recebeu uma revelação e Jesus ali ele está dirigindo uma carta às igrejas. Ele está falando, exortando as igrejas. E a gente pode interpretar esses versículos como sendo direcionados às igrejas em todas as épocas da história e também como sendo direcionados a nós, individualmente. E Jesus ele começa, né, falando à igreja, se dirigindo, elogiando realmente a igreja sobre
tudo que ela tem passado, sobre tudo que ela tem servido, sobre as obras que ela tem feito. Então, ele começa a carta falando, eu conheço as tuas obras, né? Aqui na minha versão fala, tanto o teu labor como a tua perseverança. Então, era uma igreja que perseverava diante das dificuldades, era uma igreja que enfrentava, era uma igreja que não desanimava em meio às coisas que aconteciam, e era uma igreja também que tinha um grande discernimento. Eles sabiam reconhecer aqueles que não eram verdadeiros apóstolos, aqueles que eram mentirosos. Eles tinham um discernimento, uma maturidade espiritual, como a gente pode ver, muito grande. E Jesus fala aqui também para eles que eles suportaram provas, eles suportaram muitas coisas por causa do nome de Jesus. E eles não desanimaram. Eu imagino as pessoas, eu imagino a gente lendo, a igreja lendo isso e falando, nossa, a gente está indo bem. Olha só, Jesus está falando aqui que ele sabe das nossas batalhas, ele sabe do que nós temos enfrentado e que a gente está aguentando firme. Só que aí chega no versículo 4, que fala, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E quando a gente lê essa carta, a gente pode ver que abandonar o primeiro amor não significa deixar de trabalhar, não significa deixar de servir, porque essa igreja estava batalhando muito forte. Eles serviam muito, só que mesmo assim, eles perderam o primeiro amor. E o que significa isso? Perder o primeiro amor é como deixar as coisas caírem na rotina. Quando a gente começa a colocar outras coisas como prioridade. Quando a gente passa a deixar o nosso relacionamento com Deus de lado. Quantas vezes isso já aconteceu? Acredito que com vocês e comigo também. Muitas vezes a gente está tão envolvido na obra. Uma vez, no campo missionário, aconteceu isso comigo. Eu acordava já pensando no que eu tinha que fazer e era tão corrido, que muitas vezes eu deixava o meu relacionamento com Deus de lado para poder servir. Só que a nossa prioridade tem que ser o nosso relacionamento com o Senhor. Tem que ser a nossa intimidade com o Senhor. Porque se a gente serve e a gente não tem um relacionamento com Deus, a gente está sendo religioso, a gente não está sendo como cristãos. E Ele deseja de nós uma entrega total, a entrega do nosso tempo e a entrega do nosso coração. E isso tem que começar, por exemplo, o que tem acontecido naquela universidade em Asbury, aquilo tem que começar dentro do seu quarto, na sua intimidade com o Senhor, no seu dia a dia com o Senhor. E Deus, Ele deseja de nós, Ele deseja corações apaixonados, Ele deseja corações entregues. Talvez você esteja com o seu devocional em dia, talvez você esteja com o seu relacionamento com Deus muito bem, mas às vezes a gente vai de manhã, acorda, faz aquela mesma oração de todos os dias, lê a Bíblia, fecha e passa o dia como se a gente nem tivesse lido aquela mensagem, como se a gente não absorvesse realmente o que Deus tem falado conosco. E eu queria ler também aquela passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 3. Peguei a referência errada. Mas o versículo que eu tinha pegado como referência fala que Deus ele quer corações dispostos, Ele quer corações entregues, corações que queimem na obra, corações que sirvam a Ele. E tudo bem, a gente entendeu o que é o perder o primeiro amor, mas como isso acontece ou por que a gente perde esse primeiro amor, né?
E aí eu queria convidar vocês a abrirem a passagem lá de Oséias, capítulo 2, no versículo 2 ao 8. Oséias, capítulo 2, versículo 2 ao 8. Acusem a mãe de vocês. Acusem-na, porque ela não é minha mulher e eu não sou o seu marido. Que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Do contrário, eu a deixarei sem roupa e nua como no dia em que nasceu. Eu a tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca, e deixarei que ela morra de sede. E não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta. Pois a mãe deles se prostituiu, aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá: vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. O livro de Oséias é um livro que eu gosto muito. Oséias foi um homem que recebeu de Deus que ele deveria se casar com uma mulher adúltera, que ele deveria se casar com uma prostituta. E Oséias se casa com ela, Oséias era fiel a ela, e a sua mulher o traía todos os dias. A sua mulher o abandonava. E aqui a gente pode ver que esse relacionamento que Oséias tem com a sua mulher é o mesmo relacionamento que Cristo tem com a sua igreja. Cristo, ele é fiel, ele não nos abandona, ele não falha, mas nós, muitas vezes, o traímos em troca de outras coisas. Essa mulher, o Deus dela eram os seus amantes. Ela achava que eram esses amantes que lhe davam o vinho, a capa, o ouro. E mal sabia ela que era o seu marido que lhe dava tudo isso. Muitas vezes, os nossos deuses, o que a gente bota em primeiro lugar são outras coisas. É o nosso trabalho, é o dinheiro. Somos nós mesmos que nos colocamos em primeiro lugar por causa do nosso egoísmo. E a gente acha que, não, eu tenho que ficar nesse trabalho porque é esse trabalho que me dá dinheiro. Mas mal sabemos nós que foi o Senhor quem nos deu o trabalho. Foi o Senhor quem nos deu todas essas coisas. E nós deixamos isso acontecer, nós perdemos o nosso primeiro amor porque nós somos infiéis. A gente coloca outras coisas à frente do Senhor no nosso coração. E eu vejo também como povo, a história do povo de Israel. O Senhor os escolheu, o Senhor os designou, mas quantas vezes eles deixaram o Senhor para adorar outros deuses? Eles abandonaram o Senhor, eles foram infiéis. E teve uma época que, quando eu lia essa história do povo de Israel, eu ficava muito brava com eles. Porque eles toda hora iam para o caminho errado. Só que eu comecei a perceber que nós fazemos a mesma coisa todos os dias. E a gente tem que ficar muito atento para isso não acontecer. Lá em Mateus 6, versículo 33, diz que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então, aqui a gente pode ver que uma vez que a gente busca Deus, o resto Ele vai cuidar. O restante Ele vai acrescentar.
Não adianta a gente tentar, por exemplo, o dinheiro, buscar o dinheiro. O dinheiro a gente tem uma falsa segurança quando nós temos dinheiro. Você acha que tudo que aconteceu você pode resolver com ele. O dinheiro ele nos dá essa falsa sensação de que nós estamos bem, de que nós não precisamos de mais nada, mas se a gente perder esse dinheiro, acabou. Então a nossa identidade, o nosso coração, eles têm que estar no Senhor, porque a gente não deixa de ser filho, nós não deixamos de ser escolhidos, nós não deixamos de ser amados. Quem abandonava Oséias era a esposa dele. Quem traía, quem era infiel. E esse é o evangelho, essa é a mensagem. É um noivo que ele espera no altar enquanto a esposa o trai, enquanto a esposa peca contra ele. Não serve ao compromisso que foi dado. E a gente tem que estar muito atento para que isso não aconteça, porque é muito fácil trocar outras coisas colocar outras coisas no lugar que o Senhor deve ocupar. E por que Deus deseja que a gente busque em primeiro lugar o reino, que a gente busque em primeiro lugar a Ele? Deus ele deseja isso de nós, não porque Ele precisa da gente, não porque Ele precisa da nossa adoração, porque Deus ele é fiel a Ele mesmo. A Trindade é completa. A obra da Trindade é completa. Ele tem satisfação nele mesmo e Ele não precisa de nós. Mas Ele sabe que qualquer outra coisa que a gente colocar no lugar dele, a gente vai morrer. Qualquer outra coisa que a gente substituir, não vai preencher o espaço que pertence a ele, ao espaço que ele ocupa. E lá em Filipenses 4:19 fala sobre isso. Filipenses 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. O Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. Pode parecer que vai faltar, pode parecer difícil, mas Ele é capaz, porque nele, somente nele, nós estamos completos. É por isso que hoje a gente vê uma sociedade tão livre, uma sociedade em que busca os prazeres, em que busca o dinheiro, só que não encontra paz, não encontra descanso. É porque não tem Deus em primeiro lugar. E nada vai nos satisfazer, nada vai preencher aquele espaço que pertence a Ele. Nós fomos criados por Deus e para Deus. É como a gente querer que um peixe viva fora do aquário, não tem como. Nós temos que viver para a glória dele. E Ele se preocupa conosco. Qualquer outra coisa vai nos causar a morte espiritual. E é isso que fala em Apocalipse, naquele texto em que nós estávamos lendo, no capítulo 2, fala exatamente sobre isso. Quando Jesus fala que vai tirar aquele candelabro. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, Ele se preocupa conosco e Ele sabe que se a gente colocar outra coisa no lugar, nós vamos morrer. E talvez aqui tudo pareça muito prazeroso, tudo pareça muito bom, só que nada disso é para a eternidade. Nada disso. A gente vai morrer e tudo vai ficar aqui do que vai ter adiantado. E é impossível também a gente manter essa chama do primeiro amor acesa se a gente não alimentá-la. Então, não adianta a gente querer
vir no culto somente aos domingos e do resto da semana não fazer nada, não nos relacionar com Deus, porque aí nós não seremos supridos. A nossa chama vai se apagar se a gente abandonar isso. Como que um corpo se mantém saudável comendo uma vez por semana? É a mesma coisa para a nossa alma. Ele que tem o pão, ele é o pão e ele é a água viva. Ele é o único capaz de suprir as nossas necessidades. Então, a gente tem que buscar esse alimento, a gente tem que buscar esse pão diário todos os dias, todos os momentos. E não é só no seu devocional. Você fez o seu devocional, você tem que estar buscando ao Senhor durante o restante desse dia. É como um casamento, é o casamento da igreja com Cristo. Quando você está casado, você não fala com a pessoa, quando você está apaixonado, por exemplo. Você pensa naquela pessoa o dia inteiro, o seu coração queima por aquela pessoa. E é isso que Deus deseja que nós façamos quando nós estamos servindo na obra dele. Qual tem sido a nossa motivação quando a gente vai adorar na igreja? Será que é só cumprir uma escala? Será que é só eu fazer o meu estudo do PGM para marcar como feito? Ou será que nós temos feito aquilo porque o nosso coração queima de amor pelo Senhor? Essa igreja em Éfeso, ela tinha muitas obras. Ela tinha feito muitas coisas. Mas ela perdeu o seu primeiro amor. Isso já aconteceu comigo, isso provavelmente já aconteceu com você, e a gente tem que estar muito atento para que isso não aconteça. E aí eu queria lembrar também daquele versículo em 1 João, capítulo 4, no versículo 19. É muito difícil a gente manter essa chama acesa. A gente amar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos infiéis. A gente não é capaz, a nossa carne, ela não quer isso. A sua carne, ela não quer um relacionamento com Deus, ela não quer que você busque a Deus. E como que a gente, então, vai manter essa chama acesa? Como que a gente não vai perder o nosso primeiro amor? Primeiro, a gente tem que lembrar o quanto Ele nos ama. Só assim que a gente vai conseguir amá-lo. E em 1 João, capítulo 4, no versículo 19, diz sobre isso, que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Foi Ele quem escolheu aquele povo em Israel. Foi Ele que nos escolheu, não somos nós que escolhemos Ele. Agora cabe a nós, mas Ele nos escolheu primeiro. E a gente tem que lembrar disso todos os dias. A gente só vai conseguir amar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, quando nós entendemos que Ele sacrificou o próprio Filho por amor a nós. É assim que a gente vai conseguir deixar as coisas de lado. É assim que a gente vai conseguir colocar Deus em primeiro lugar, à frente de tudo. É quando nós lembramos o quanto Ele nos amou. Eu gosto muito de pedir isso a Deus todos os dias, para que Ele me mostre o amor dEle nas pequenas coisas. Porque é quando nós lembramos o quanto amados somos que nós conseguimos amar. Que o amor dEle tem que transbordar em todo o nosso ser. Então, nós só amamos o nosso próximo porque Ele nos amou. E no restante desse versículo fala sobre isso. Aquele que não ama o próximo, o amor do Pai não está nele. E a gente tem que pensar sobre isso. A gente tem que estar atento a esse assunto. Nós só conseguimos amar a Deus quando entendemos o quanto Ele nos amou. Nós precisamos voltar a esse primeiro amor. Nós precisamos servir com o nosso coração queimando, com o nosso coração disposto, com o nosso coração entregue a Ele.
O seu trabalho é para glorificar ao Senhor. A sua faculdade é para glorificar ao Senhor. Tudo que você faz tem que ser para adorar a Ele. E isso é o que importa. No versículo 5, em Apocalipse, ele fala assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quando nós precisamos reconhecer aquelas vezes em que nós abandonamos o nosso primeiro amor, e como nós vamos voltar para Ele? Ele fala aqui que a gente tem que se arrepender, que a gente tem que lembrar de onde a gente caiu, que a gente tem que voltar à prática das primeiras obras. Teve uma vez que eu estava num treinamento e a gente teve que guardar um bote, era eu e mais 3 meninas. Todas nós, a gente tinha que levantar um bote que estava no rio e colocar em cima de um flutuante, em cima de um espaço. Só que aquele barco, aquele bote, ele era muito pesado e a gente estava dentro da água, a gente não tinha força. Primeiro, a gente tentava empurrar e ele não ia. A gente tentava empurrar, puxar com toda a força e ele não ia. E aí tem uma tática que a gente usa para conseguir levantar todo o bote, empurrar todo ele. A gente volta ele um pouquinho e empurra de novo. E é exatamente isso. É sobre isso que diz aqui. A gente tem que voltar, a gente tem que lembrar de onde a gente caiu. A gente tem que dar um passo para trás para poder seguir em frente. Sem arrependimento, a gente não segue em frente. A gente vai continuar se recordando daquilo, esquecendo, achando que nós não fomos perdoados. A gente tem que se lembrar da onde a gente caiu. O que nós fizemos de errado. Então, que isso fique guardado no nosso coração. Aquilo que tem acontecido naquela igreja só começou porque teve um relacionamento com Deus e prioridade em primeiro lugar. E é isso que nós devemos fazer todos os nossos dias. O Evangelho é sobre um noivo que nos espera no altar enquanto nós muitas vezes o abandonamos. Nós muitas vezes achamos que outras coisas vão se suprir, vão ser suficientes, mas só Ele é capaz de preencher esse espaço. Neste momento eu gostaria de convidar você a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Pergunte ao Senhor, pergunte aquela vez, onde eu caí? O que eu fiz de errado? O que eu fiz que não agrada ao Senhor? Quando eu não te coloquei em primeiro lugar? Me mostra. Peça perdão. Nós devemos nos arrepender. E Ele fala aqui que Ele vai ter misericórdia de nós. Mas se a gente não se arrepender, nós vamos morrer. E Ele não quer isso de nós. Senhor nosso Deus, Pai, nós te pedimos, Senhor, nós queremos voltar ao primeiro amor. Senhor, não deixe que outras coisas ocupem o seu lugar, Pai. Toma o nosso coração, toma todo o nosso ser, Senhor. Senhor, que tudo o que nós façamos seja para a Tua honra, seja para a Tua glória, seja porque nós reconhecemos como o Senhor nos ama e assim nós conseguimos amar ao Senhor. Pai, eu te peço que durante o restante dessa semana, Senhor, que o Senhor nos mostre, Pai, o quão amado nós somos pelo Senhor. Mesmo diante das pequenas situações, Senhor, que nós tenhamos fé no Senhor, que nós estejamos firmados no Senhor. Pai, a gente não deseja que no último dia, no fim dos tempos, Pai, nós não queremos, Pai, ser como a igreja em Éfeso, que abandonou o primeiro amor. Senhor, nos ajuda a não deixar que essa chama apague em nosso coração. Senhor, nós pedimos que esse amor que o Senhor tem por nós transborde no nosso ser.
Senhor, nos ajuda a nos relacionar com o Senhor. Que o Teu Santo Espírito todos os dias prevaleça a vontade da nossa carne, Pai. Nós estamos aqui diante de Ti falando que nós não somos capazes, nós não somos dignos, Pai. Mas pelo Teu sacrifício nós podemos nos relacionar com o Senhor. E nós sabemos que isso é um privilégio, Pai. É um privilégio poder falar com o Senhor, poder ouvir a Tua voz, Senhor. O que eu te peço, Pai, é que o Senhor nos conduza diariamente, que o Senhor nos faça lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o suficiente para as nossas almas, Senhor. É por isso que eu oro e agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Eu tenho certeza que os irmãos foram muito abençoados e edificados. Eu fui, irmãos. Essa menina é a nossa joia. Ô, Vivi, eu quero te convidar nesse momento. Nós, Alice, nós vamos te mostrar o carinho que a igreja tem por você. O Ministério Jovem quer te dar uma palavra. Logo após o Ministério de Missões. E logo após o pastor Wellington, eu quero convidar Renine, se estiver, Patrícia, pastor Wellington vai estar encerrando com oração e as considerações finais. Eu quero falar de frente para a Alice, então você fica aqui um pouquinho, Alice. Irmãos, não é novidade, né? Em nome do Ministério Jovem que eu venho falar. Isso eu já falei pessoalmente com a Alice, assim, Alice, a gente tem um orgulho imenso de você. E você sabe que é verdade. E eu até escrevi, mas nada que eu trago escrito eu leio. Acaba que eu falo o que vem do coração. Mas a gente passou assim, a gente conhece a Alice desde pequenininha. Quando nós viemos congregar aqui, né, era bem pequenininha, 9 anos eu acho que tinha. Então a gente vem acompanhando assim, desde pequenininha no Ministério Infantil e virou uma adolescente, uma jovem. A gente enfrentou aqueles problemas grandes assim da pandemia, né? EBD online, videoaula, depois vieram os encontros presenciais, alguns passeios. E eu nunca tive dúvida, irmãos, de nenhum dos jovens. Eu sou muito suspeita para falar porque eu tenho um carinho assim de mãe por eles, né? E aí, quando a Alice veio e trouxe que tinha sido chamada para missões, o Senhor já sabia, né? O Senhor já tinha escolhido desde o ventre da Patrícia. Nós não sabíamos. E eu me emociono, porque isso a gente vê o amor de Deus assim, e o poder de Deus, porque Deus escolhe quem Ele quer. Quem diria uma patricinha ir para a Amazônia, né? E eu fiquei pensando, eu falei assim, quando Gabriel falou comigo, a primeira vez Gabriel que falou que a Alice ia, aí eu falei, e os pais? Aí ele respondeu assim, mãe, não são os pais que decidem, é o Senhor que chama. Aí me deu aquele choque assim, é verdade, não somos nós, né? E uma vez eu conversei com a Patrícia também, falei, Patrícia, como a Alice amadureceu nesse ano? E ela falou assim, amadureceu mesmo, mas é porque a gente vê como que Deus transforma. Deus muda e Deus usa quem Ele quer. Não que os nossos outros não sejam missionários, vocês são aqui. O Senhor chamou a Alice para lá, mas o Senhor tem chamado cada um de vocês aqui. E eu sou orgulhosa demais de vocês também, de todos. E o Gabriel, e junto com os outros meninos, fizeram um vídeo, uma homenagem, e o vídeo começa assim, tivemos momentos bons, e ainda vamos ter muitos outros. Que o Senhor possa, que o Senhor continue abençoando sua vida, que você continue crescendo no Senhor, e para abençoar a nossa vida como fez hoje. Conte com as nossas orações e nós amamos muito você. Eu quero convidar a Ana Flávia para vir dar um abraço na Alice em nome de todo o ministério. Agora nós vamos assistir o vídeo que eles fizeram, bem pequenininho.
teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar. Como esses montes ao meu redor, tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta o teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente, e se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia que será pra sempre. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei. Oh, o que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Vem! O que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era. Irmãos, nós vimos que a gente não pode confiar muito neles fazendo vídeo não, que fica longo, né? Porque eles gostam de todas as fotos. É isso aí. Alice, eu também, nada de escrita, mas você sabe que nós temos nosso Ministério Coração Missionário, que está aqui pronto para te ajudar, juntamente com nossa igreja. Como a Vívia disse, irmãos, uns são chamados para ir para o campo, outros para ficar aqui anunciando e orando. E essa é a nossa missão. Está orando pela Alice, e ofertando,
para todos os missionários, não só Alice. Então, essa é a nossa missão e o Coração Missionário também quer te homenagear nesse momento. Não repare, não vai engordar. Vou cuidar o Bruno, né, para a gente cantar. Eu tenho um chamado. Ali, se quiser entregar para alguém a cesta ali, o Gabriel ajuda aqui. Aí logo após, pastor, Renine, Patrícia, se algum irmão, diácono, também quiser vir aqui à frente para estar orando pela Alice, fique à vontade. Som, som. Deus
É emocionante, né, irmãos? Quero chamar aqui o Renine, Patrícia, quero chamar o irmão Juarez, o Marcelo também, que é o Marcelo, os tios, avô, os parentes. O Juan está aí, a Júlia, que bênção. Fica lá com seus pais, viu? Curtir esse momento. Realmente é só quem tem o chamado do Senhor para entender isso. Palavras não explicam como uma menina tão nova vai parar lá no Amazonas, entre ribeirinhos, e dedica sua vida ao Senhor. Às vezes, como amigos, irmãos, pais, nós pensamos lá, ela está mais protegida do que dentro das universidades. Mas acho que esse é um pensamento equivocado. Nós estamos pensando no nosso conforto, mas nós devemos pensar que ela está sendo chamada pelo Senhor, para a glória do Senhor. E por isso que essa igreja tem orado por ela, por isso que a igreja participa do ministério dela. E por isso nós devemos orar por toda essa família que está aqui, essa família tão linda. Eu creio que, pelo testemunho dela, o Marcelo retornou para a igreja. Esse homem que está lá, ó, bonitão, lá do irmão Juarez, voltou para a casa de Deus. Tenho certeza que foi testemunho da sobrinha. Temos que orar, meus irmãos. Às vezes nós estamos nos apegando a coisas tão ínfimas, tão simples, e vidas estão morrendo sem Cristo, sem salvação. Oremos. Senhor, que lição a tua serva nos entregou nesta manhã. O quanto nós precisamos, ó Pai, olhar para Ti e não olhar para as coisas desse mundo. Pai, que o Senhor avive o nosso coração, que não sejamos como aquela igreja que fazia obras, mas o coração dela não estava no Senhor, Pai. Que nós sejamos aqueles que fazem a obra, mas que façam obras que seja para a glória do Senhor. E por isso, ó Pai, quebrante os nossos corações, que o Senhor venha, ó Pai, tirar de nós toda a pedra de tropeço, todo vício, todo orgulho, toda ostentação. Há vidas morrendo sem Cristo, e temos um coração materialista, egoísta, queremos olhar para nós mesmos, e às vezes deixamos de investir no reino do Senhor, o nosso recurso financeiro, a nossa oração, nossa vida devocional. Ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. A nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar, porque fomos chamados para a Tua obra. O mais importante é a vida humana. A vida é mais importante do que o nosso carro, a nossa casa, a nossa posição social, aquilo que possuímos, aquilo que a sociedade pede de nós. O mais importante é agradar ao Senhor e não a homens. Que exemplo a tua serva nos deu nessa manhã, Pai. Uma menina de 19 anos ensinando a nós, adultos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que saiamos daqui transformados, Senhor, com corações de carne, não de pedra. Abençoe, ó Pai, este ministério, abençoe essa família, Senhor. Abençoe cada família aqui, ó Pai, que está sendo trabalhada em seu coração. Que a nossa igreja seja avivada pelo poder do Teu amor, ó Pai. Que sejamos mais homens de oração, mulheres de oração, bíblicos, e que venhamos a congregar na igreja para aquecer o Teu povo, Pai, para a glória do Senhor.
Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. A Alice vai estar à porta conosco. E os pais querem dar uma palavra? Não? Quer, Renine? Dar uma palavra? Não? Melhor não? Podem se sentar, meus irmãos. Obrigado, irmã Vera. Bruno, vai encerrar? Então, como oração instrumental, nós estaremos à porta, cumprimentando os irmãos. Um domingo abençoado, até a noite, se Deus quiser. Amém. Vida